Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa do Amarcura, com mais um oráculo semanal, abrindo caminhos para 31 de julho a 6 de agosto. Bueno, já estamos ingressando no mês de agosto e a situação aqui dessa semana está cheia de delicadezas e nuances muito importantes da gente trazer uma atenção e um estado de presença. Nessa segunda-feira a gente inicia com a lua já quase cheia, ainda crescente, em Capricórnio, e amanhã ela já entra no seu estado de plenitude, na sua fase cheia, no signo de Aquário. O que acontece quando a lua está cheia? Ela faz uma oposição ao Sol. Então, para conseguir todo aquele brilho, ela reflete essa vibração, digamos assim, contrária ao que o Sol propõe. Então, é um momento onde as coisas realmente vêm à tona. Uma lua cheia em Aquário, ela vai dar uma mobilidade, por ser um signo ali de ar, ela dá aquela mobilidade para a gente ir tendo insights, ou seja, as coisas que vêm para a superfície, elas vão sendo acopladas na nossa rede neural para que a gente passe a ter uma visão mais ampla do nosso entorno e consiga, com esses insights que vêm ao longo dessa semana, ter uma visão mais ampla das próprias atitudes, entendendo tudo que permeia. E esse Sol em Leão com essa lua cheia em Aquário, essa combinação vai trazer uma tônica, ou seja, o Sol em Leão colocando aqui as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas posturas de quem senta ali, como eu sempre trago aquele ponto, para ser rainha não é só sentar no trono, para ser rainha tem que saber governar, então isso também tem essa força aqui, porque a lua ela vai trazer essa demanda, então, de olhar, ok, você quer assumir essa postura, você tem essa vontade, você fez, você aconteceu, você conquistou, a que preço? Qual é o preço que você está pagando para sustentar essa imagem, essa força, essas conquistas também? Porque de repente a gente pode olhar para as nossas mãos e terem ali essas conquistas, essas informações, essas posturas, essas coisas conquistadas, mas tem um grande caos no entorno. Então, esse é o questionamento. A que preço essas conquistas foram feitas? E esse processo dessa lua cheia e desse Sol já vão entrar ali junto com uma quadratura em T com Júpiter. O que é essa quadratura em T com Júpiter? São pontos de diálogo e com uma certa tensão, porque tem algo sendo exigido ali. Então, Sol, Lua e Júpiter numa conversa ali onde vai precisar chegar em algum lugar. E esse precisar chegar em algum lugar, para expandir, para crescer, para abrir caminhos, precisa soltar isso que foi aparentemente recém-conquistado. Então, traz aí para a consciência ao longo dessa semana o que vai precisar dessa soltura, qual foi a vontade até então e considerar que preço realmente cabe para essa vontade, porque isso vai precisar de uma soltura. Então, tem um cuidado maior quando a gente tem essa configuração desse diálogo de tensão, que é como se tivesse realmente um personagem que está esperando ali esses dois conversarem, esse Júpiter esperando o Sol e a Lua entrarem ali num tipo de acordo, para falar o que vocês têm, o que vocês decidirem é meu, e o que vocês decidirem eu vou expandir. Então, essas vitórias aparentes, elas implicam também em perdas.
Então, tem coisas que para a gente conseguir conquistar e realizar e fazer, você vai ter que abandonar alguma situação, você vai ter que abrir mão de um círculo de amizades, de um acordo, de uma situação que já estava ali meio que moldada e certa. E para que isso realmente seja entregue para um movimento de expansão, para que essa postura não seja apenas para alimentar a própria vontade, o próprio ego, e que fique realmente mais harmônico e mais... harmônico é a palavra. Para que as coisas realmente fiquem organizadas também para o entorno, algo vai implicar nesse tipo de soltura, que aparentemente parece uma perda. Puxa, para continuar sustentando essa força aqui, então eu vou ter que soltar essa outra, porque senão o caos pode se instalar. Então é um toque bem geral, a gente está falando de algo muito do início dessa semana. A gente tem essa lua cheia ingressando no signo de Aquário amanhã, ali no período da tarde, e esse processo todo ele começa a abrir caminhos, a dar margem para olhar para o entorno e para ampliar a visão. E aí a gente vai vendo esses contextos astrológicos dentro desse processo. Marte em Virgem também está fazendo um trígono com Júpiter em Touro, já desde o dia 27, vai ali mais ou menos até o dia 5, então ainda engloba esse contexto dessa semana. Qual é o processo? Já linkando com essa outra introdução que eu trago aqui. Expandir e avançar questões emocionais. Por quê? A princípio, algumas questões emocionais que foram mexidas na última semana, elas já foram entrando nesse movimento de expansão e avanço. E o que acontece? Isso é somatizado, porque quando a gente tem algumas consciências, algumas percepções, o estágio inicial desse avanço, muitas vezes é uma somatização física. É algo que vem à tona para limpar, é algo que vem para ficar claro, é algum final de um processo emocional que o corpo se ressente e fala, opa, agora a gente já está olhando para isso, e essa questão ela vem realmente como um processo de depuração para depois entrar numa expansão. Bom dia, Adele! E aí, o corpo ele precisa do quê? De movimento. O corpo físico precisa de movimento para dar movimento para esse emocional, para dar esse movimento para o mental, e esse processo ele realmente ser um alicerce para que as informações espirituais e mais sutis consigam encontrar energia. Então, é um bom momento para atentar para essa parte individual, mas também entender que isso está acontecendo para você dar espaço para ir em frente com negociações, com investimentos, e isso de uma forma bem ampla, não falando apenas do aspecto profissional, mas daquilo que você está tentando negociar um jeito de fazer, daquilo que você está tentando investir, e aqui vai ter quase que uma equação, não é uma fórmula mágica, mas é uma equação para que a gente consiga decodificar esse movimento de Marte em trígono com Júpiter. É um aspecto que vai falar tempo mais interesse é igual a ganho energético quando você usa bem essas duas forças. Então, se você investe tempo, investe energia, interesse, movimento, se você investe tempo e você consegue negociar seus interesses para harmonizar esses processos, você vai ter um ganho energético que você vai usar na sequência. Então, nesse desenho que eu fiz aqui, né, para a gente olhar para essa semana através desses trânsitos, a energia realmente, esse ganho energético que se dá, é para que a gente possa usar até o final dessa semana um fluxo sem se atropelar. Porque vão vir muitas questões, principalmente pendentes, para serem organizadas, mas dentro dessa equação vai mais rápido quem conclui as pendências, não quem atropela. Então, esse discernimento, principalmente porque a gente está aqui com Mercúrio em Virgem,
Esse discernimento, ele vem do fazer o que funciona para ficar com o que é útil. E nesse discernimento, o que que a gente limpa? Futilidades, né? O que não é útil é fútil, o que não funciona cria disfunções. Então, dentro dessa lógica desse Mercúrio em Virgem atuando junto com esses aspectos, esses trânsitos desses dias, esse processo de depuração, ele vai abrir caminhos para que haja inovação nas nossas condutas, que haja de fato resultado, porque fazer, movimentar, sem identificar realmente qual é o resultado que se almeja, sem ter essa clareza, só cria atropelos e só cria a falsa sensação de que eu estou aqui num lugar muito importante fazendo e acontecendo e que na verdade não traz nada de novo. E agora todas essas circunstâncias, todos esses fluxos dessas decodificações astrológicas para essa semana, dentro dessa linha do tempo, vai trazer isso. O que funciona e o que é útil para que você consiga inovar o que você está fazendo. E aí olha para as áreas em que aquilo está, de alguma forma, se manifestando e pedindo isso. Está sendo pedido inovação e resultado na área afetiva, nos relacionamentos, na sua conduta profissional, nas relações dentro de casa, com você mesmo, com assuntos que você tinha como prioridade, mas acabaram ficando pendentes, porque é isso que vai exigir esse foco e essa separação mesmo do joio e do trigo. E aí lembra que no início veio essa questão, né? Tem coisas que vão ficar inevitavelmente para trás. Se a gente já olhar aqui ali para o dia 2 e o dia 3, a gente tem dias bem específicos, porque esse Mercúrio em Virgem, ele vai fazer uma oposição com Saturno em Peixes. Então, no dia 2, e aí você pode colocar uma estrelinha ali nesse dia, porque ali fica muito mais nítido, estruturalmente, de identificar essas pressões internas para cuidar dos detalhes, para reavaliar esses critérios, para valorizar o que você tem feito. Então, o que pode acontecer? Você precisar estar ali como um termômetro de se você tá com a cabeça, principalmente se você já tem uma personalidade mais saturnina, ou seja, já tem um aspecto de se cobrar demais, de ser muito crítica com o externo e consigo mesma, de se perder muito nos julgamentos e nas autoavaliações que acabam enrijecendo. Nesse lugar de despressurizar, você vai precisar aumentar esse trabalho de atenção no pensamento, como é que você conversa com você mesma para fazer todo esse processo de separar joio do trigo, de dar fluxo sem atropelar, de rever a sua agenda, porque identificar as pressões internas você só consegue identificar no meio de uma tensão como essa aqui, quando você ou está no ápice dessa pressão e tem que parar e falar, meu Deus, preciso parar de agir assim porque não está funcionando, ou você realmente começa a perceber que as coisas fluem melhor quando você está se tratando melhor. Quem é a voz que está aí assumindo esse personagem do Mercúrio em Virgem? A que tipo de detalhes você está apegada ou focada? Porque esses detalhes é que fazem a diferença. Se eu estou percebendo e administrando os meus dias com esse foco em detalhes onde eu consigo me atentar àquilo que é bom que está acontecendo no externo, observar os detalhes de puxa, quantas coisas eu já realizei, como eu sou capaz de fazer desse jeito, olha como funciona para mim. Ah, eu deixei de fazer isso aqui, então olha que bom, eu vou poder separar isso aqui melhor, porque eu já vi que desse jeito não funciona. E aí eu vou conseguindo criar uma estratégia de me tratar bem e de pensar bem dentro da realidade. Não é aquela coisa ilusória, fantasiosa, de onde eu vou criando válvulas de escape para não lidar com o que tem que ser feito. É diferente, você está ali se acompanhando. E esse Saturno em Peixes, ele pede exatamente isso.
essa delicadeza, essa sensibilidade para criar as estruturas. E aí, de novo, eu trago uma analogia que tem muito a ver com o trabalho que eu faço, mas é o que me vem, que é como um preto velho fala, né? Como uma preta velha fala. É para passar a responsabilidade, mas dentro de uma sabedoria onde o que fica reverberando é o amor, porque aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser cuidado é tão simples, e esse simples é tão essencial, e esse essencial é tão necessário de ser feito com amor, que é bom a gente se tratar igual a gente realmente enxerga as pessoas mais sábias se tratando, né? Imagina aí uma figura, para mim vem muito essa voz do Saturno em Peixes como a voz de uma preta velha falando, né? Com toda essa humildade, sabedoria e amor nas palavras para conseguir dizer, faça isso aqui porque isso aqui funciona. Vai por aqui porque por aqui você consegue desenrolar todo esse problema que a sua mente está criando. Então imagina aí, quem é esse personagem de maior sabedoria, que viria realmente como uma forma de pensar sobre si mesmo. E aí no dia seguinte, no dia 3 de agosto, a gente tem Plutão retrógrado em quadratura com esse nó do norte que já está em Áries. Então, veja, são duas forças como uma está lá embaixo da superfície e outra está emergindo agora. Então, esse contraponto, essa tensão, é como se esse Plutão viesse e falasse, olha, já fiquei bastante tempo guardando essas coisas aqui, agora você precisa subir com elas. Então, o que foi omitido vai ser emitido. O que foi ocultado vai ser revelado. Qual é a sensação que isso te traz? E aqui a gente olhando para esse âmbito individual, claro que coletivamente isso acontece numa escala muito ampla e mais complexa, mas a questão realmente é que para ajustar essa bússola tem coisas que precisam ser deixadas para trás e outras que não vão poder ser deixadas para trás, que precisam ser encaradas. Então, essa retrogradação de Plutão, ela tem essa função, ela armazena, ela vai fazendo revisões ali no que está oculto, no que está inconsciente, no que está lá no nosso reservatório de informações, e tem momentos onde algumas coisas precisam vir à tona. E esse momento de algumas coisas virem à tona já acontece dentro desse tempo e espaço aqui que a gente está olhando. O que vem à tona? Muitas coisas que você achou que você podia largar lá para trás que não iam fazer diferença, que você não precisava dar atenção, ou aquele depois eu olho isso, o depois eu olho isso, chegou a hora de depois olhar isso. Então, qual é a sensação que isso te traz? Já vai percebendo e trazendo essa intuição mesmo de a gente sabe o que a gente deixou num baú para olhar depois, a gente sabe quais são os assuntos que parece que ficaram ali mal resolvidos porque iriam se resolver sozinho, mas que a vida vai chamar para serem colocados à frente e deixar realmente isso fazer parte da realidade com todo esse contexto que está sendo criado. Se é para inovar, se é para trazer novos resultados, se é para valorizar o que se está fazendo e se é para trazer isso dentro dessa dinâmica do auto-amor, isso está a serviço disso também, né? Menos uma coisa guardada, mais ganho energético, mais espaço. E a lida vai trazendo esse fluxo até a gente chegar no final da semana e olhar para aquilo tudo e entender que aonde a gente criou muitas exigências em relação aos outros, expectativas, esses lugares também nos excedem, nos demandam. É isso, né, Adele? Responsabilidade também, principalmente com essa questão ali
consigo mesmo, né? De agir de uma forma onde você consiga ser amoroso, mas também ter essa responsabilidade. E a gente consegue ter uma clareza da nossa responsabilidade quando a gente faz essa revisão de valores. Essa revisão de valores, o que importa realmente, eu estou valorizando a minha presença, a minha postura, aquilo que eu assumi. Então, todos os lugares de excessos, eles vão ficar mais claros, ou a grande maioria deles, eles ficam mais claros aonde a gente excede o investimento de energia em lugares e assuntos que não são condizentes com os resultados que buscamos. Então, aonde se exige, se excede. E aonde se excede, se precisa, há a necessidade de rever esses valores. O que é importante realmente para você viver aquilo que funciona para você e que auxilia a harmonizar esse entorno que pode ter ficado meio caótico porque precisou se exceder num foco ali em determinadas situações que agora já não são mais tão úteis assim e precisa ser harmonizado e repensado de novo. Então, aí esse final da semana de Sol em quadratura com Júpiter, que também pega a Lua, pega o nó do norte, faz uma quadratura com Plutão. Então, a gente finaliza realmente o domingo com uma atenção muito grande para esses processos todos, entendendo que semana que vem o papo já vai ser outro, o papo já vai ser bem mais reto. Aqui a gente tá nessa mobilidade, principalmente aproveitando, deixando tudo vir à tona, ok, abertas e receptivas, porém, semana que vem o papo já é outro, já encurta muito mais esses trânsitos, esse ligar os pontos, porque aí a gente já vai ter todas essas informações, não vai dar para dizer, mas eu não sabia, mas eu não estava vendo, mas faltava alguma coisa. E esses critérios, eles vão precisar estar estabelecidos com base nos nossos valores, nos nossos princípios, na nossa forma de conduzir as situações de uma forma ética realmente, consigo e com esse entorno. E aí, muito bem feita essa introdução aqui sobre o que eu colhi de principais trânsitos. É claro que sempre tem muitos outros detalhes, mas acho que o principal tá aqui. Temos esse cenário astrológico e aí vamos então para o oráculo semanal, propriamente dito. E esse cenário principal, com a carta da cura vibracional prática, para a gente entrar em sintonia com todas essas esferas. E aqui, vamos lá. Carta da visão. Tenho a impressão de já ter tirado ela em algum oráculo semanal, mas vamos lá, carta da visão número 20, essa é a frequência da visão. Eu acho que já tem muito a ver com essa introdução aqui mesmo do céu astrológico. E a carta da visão diz o seguinte: à medida que os obstáculos à clareza se dissipam, você consegue ter uma visão pura. Isso não é uma visualização, mas você pode começar respirando e visualizando uma luz branca no topo da sua cabeça. Mentalize uma lótus de 6 pétalas. Um pontinho de luz pode se irradiar em 6 direções, iluminando toda a sua cabeça. Quando a luz se tornar forte e cristalina, deixe que uma imagem se forme. Deixe que ela vá mudando até que só reste uma luz pura em toda a sua cabeça. Deixe que essa luz escorra para a sua garganta, para o coração, para o plexo solar e para os chakras inferiores. Sinta a visão em todo o seu corpo sutil. A visão é um holograma do seu espírito imaculado. Depois de purificar os chakras com essa luz, contemple qualquer imagem de que necessite para orientar o seu destino. A visão é um sinal e uma assinatura do espírito. Veja a verdade do espírito. Visualize e sinta a visão surgindo de dentro da sua cabeça. A visão diz: tenha visões claras. Dissipe a ilusão do seu ser
para receber uma visão direta dos reinos celestiais do seu eu superior. E a afirmação que ela traz é: as minhas visões mais puras e abrangentes se tornarão manifestas. Então, basicamente, essa informação aqui, ela está a serviço da gente ver o que precisa ser visto. E como a visão não é uma coisa apenas de uma projeção ocular, não é uma projeção apenas mental, ela passa por todas as nossas informações. A forma como a gente percebe as situações, como a gente interpreta, como a gente enxerga ou não enxerga, ela passa por todos esses sistemas. E essa é a coisa mais preciosa quando a gente está diante de alguns obstáculos que, para eles se dissipem, você de fato antes precisa enxergá-los. E então precisa realmente se preparar para ver além. Tem muitos obstáculos que ficam diante da nossa vida, primeiro porque a gente não enxerga e segundo porque quando a gente enxerga a gente não quer ver o que tem depois. Seja aquilo positivo ou negativo. Então, essa frase, ela é uma chave, de fato, para sustentar essa visão. A visão é um sinal e uma assinatura do espírito. Por isso é tão precioso a gente olhar para todas essas informações, deixar que isso vá trazendo essa verdade, captar as informações não por conta das nossas aparentes vitórias e realizações. Então eu me formatei aqui, eu cheguei nesse lugar e eu preciso sustentar, então eu vejo tudo que é preciso para manter este papel, ou então tudo que me tensiona, tudo que eu espero que os outros façam, todas as exigências que eu me coloco ou coloco as situações. E quando a nossa visão vai limpando, essas situações também vão depurando. E aí, de fato, essas visões mais puras e abrangentes se tornarão manifestas. É o que a gente almeja e intenciona, abrindo esse campo oracular aqui para a próxima semana, que é a semana de manifestação. E aí, pegamos essa mochilinha e trazemos o mini baralho cigano com a carta dos lírios. Lembrem-se que a mochilinha não é um lugar ruim, mas é um lugar que já cumpriu a sua função, né? Quando a gente tira alguma coisa da mochila que a gente não está precisando mais, a gente usou aquilo na outra semana, a gente usou nos últimos dias e agora a gente libera esse peso. Então, na mochila, a gente vai deixar estes lírios, imaginando aqui, né? Quando eu abri a carta, eu imagino que esses lírios já estão até sem vida mesmo, você não tem por que carregar uma florzinha morta, e aí você deixa porque ela traz uma representação de todas as nossas vaidades, de toda a ansiedade para chegar em algum lugar, e ao mesmo tempo, quanto essa vaidade, essa ansiedade estão atreladas a uma inocência, uma ingenuidade, uma coisinha de que se eu fizer desse jeito eu vou chegar em tal lugar, se eu aparentar ser isso ou aquilo. Então, que por mais importante que tenha sido esse lugar, esse momento onde se carregou os lírios e alguns assuntos, por mais importante que isso tenha sido, esse cultivo de coisas que nos satisfazem, se a gente segue nesse mesmo estado, as coisas começam a ficar estagnadas, que é realmente essa imagem, né? Você recebe as flores, você recebe os lírios, você recebe todo aquele calorzinho, mas você não vai ficar carregando aquilo por muito mais tempo do que a vida de fato que aquelas flores têm, porque senão aquilo já não tem a mesma frequência, o mesmo efeito, o mesmo perfume. Então, se as coisas começam a ficar estagnadas por uma falsa sensação de paz, de você estar ali de olhinho fechado, carregando aqueles lírios e nem perceber que eles já murcharam, já caíram, já estão feios, você abre os olhos e fala, muito bem, essa fase aqui passou. Se eu continuo levando as situações pela ingenuidade de que eu vou carregar muito tempo, aquilo começa a me afetar a visão. E afetar todos os meus sentidos, né? Porque eu não tô sentindo cheiro, eu não tô percebendo, eu não tô sentindo o sabor daquilo que tá acontecendo no entorno, muito preocupado no que tá se carregando.
Então, vamos deixar esses lírios velhinhos para fora da mochila e aí a gente recebe espaço para carta norteadora da semana, mais uma do mini baralho cigano e a carta. A carta é a carta. A carta, o envelope, ela também já veio aqui, mas nesse contexto a gente vai olhar para esse céu astrológico, a visão, deixando os lírios e recebendo uma carta. Então, é um momento onde a gente vai desvendar informações com mais foco e mais clareza, para poder comunicar de uma forma mais estruturada e poder se comprometer com esses temas da semana. Planejamento faz parte, enviar convites e receber convites faz parte, precisar escrever notícias e receber notícias por escrito faz parte, contratos também para quem já está neste movimento relacionado a isso, chegada de respostas esperadas, aguardadas, observar principalmente tudo que chega por escrito, né? E por escrito aqui, é claro, de forma atualizada e moderna, pode ser por esta tela aqui. O que a gente lê e o que a gente escreve tem muita importância, até porque a gente tem toda essa movimentação contextualizando novamente de Mercúrio em Virgem. Então, esse Mercúrio em Virgem, ele vai se ater a esses detalhes. Esse cuidado realmente, qual é a interpretação que a gente dá para aquela informação que chega? Qual é a visão que a gente tem daquele convite que a gente recebe? Então, toda essa movimentação coloca realmente a comunicação num lugar de norte. E essa atenção, ela vem com o conselho do baralho de Maria Padilha. Aqui eu tirei apenas uma carta, porque quando eu abri essa aqui, união, negócios que chegam, são as mãos em acordo. Eu achei suficiente para fazer esse fechamento aqui, que de fato fala para, né, qual é o conselho a partir do momento que essas informações vêm? Chegar em acordos, fazer realmente com que as situações fiquem mais harmônicas, observar aquilo que realmente faz sentido, que interessa, promover consultas, tem muito a ver com isso também, o que precisa ser, o que você precisa buscar consultas ou consultorias. É um bom momento para você fazer, se você precisa fazer exames, se isso está dentro de um termo profissional, você chegar a acordos para conseguir chegar num contrato, se isso está dentro de um termo de relacionamento, você fazer acordos para chegar numa nova informação, num novo termo. E esses processos todos de acordar também tem a ver com isso, né? Com a própria palavra do despertar, acordar para algo interno. Quando você se dá conta de que tem uma situação que você não tinha percebido que estava daquele jeito e de repente você acorda para aquilo, você precisa comunicar para o externo e fazer estes novos acordos, atualizar contratos e fazer com que essas negociações e essas uniões, elas realmente estejam pautadas nos seus valores, naquilo que funciona, naquilo que importa para você. Veja como todas as informações aqui do começo até esse fechamento com o conselho, elas estão entrelaçadas nesses sentidos, principalmente a visão do coração, visão desse sentido físico, visão das sensações, estão pautadas nessa visão, mas tudo isso para encaminhar para um outro nível de comunicação. Por isso que tem muita coisa que precisa vir à tona e, ao mesmo tempo, muita coisa que precisa ser revista na nossa maneira de se tratar, para poder voltar para algumas conversas difíceis, para alguns acordos que precisam entrar e serem investidos, e isso tudo gerar uma maior clareza e, principalmente, movimento. Porque a partir do momento que eu vejo, não dá para desver. Bueno, graças, boa semana para todos e até semana que vem. Besitos!